pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Pronto, chegou mais uma quinta-feira, é dia de pod.com. Hoje eu vou conversar com Marina Veloso, barbeira, né? E Carlos Vitor, Sou eu. barbeiro. Também. Dois barbeiros aí, né? Isso aí. Na cidade de Salvador. O trânsito tá cheio de barbeiro, o que não é uma coisa boa. Exato. Mas o barbeiro, quando cuida dos nossos cabelos, é uma coisa boa e necessária. diferente. É bem diferente. Então, Vitor, eu vou pedir para vocês, Marina, me auxilia aí para a gente pedir. Inscreva-se no canal. Pode Vamos lá, ponto oficial e compartilhe, certo? Que é para a gente se empoderar cada vez mais e trazer essas figuras Ganhar essa fantásticas força. para cá. Então, eu tenho eu guardei aqui, peguei aqui, né, uma letra de música de Chico César, que vocês devem conhecer muito pela Com profissão de certeza. vocês também. Respeitem meus cabelos brancos. Respeitem meus cabelos brancos, chegou a hora de falar. Vamos ser francos, pois quando um preto fala, o branco cala ou deixa a sala com o viludo dos tamancos. Cabelo veio da África, junto com meus santos, benguelas, zulus, jejes, rebolos, bundos, bantos, batuques, toques, mandingas, danças, tranças, cantos. Respeitem meus cabelos brancos. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa. Deixa a madeixa balançar. Chico César, grande poeta, grande filósofo, né? Grande pessoa. Referência. Essa música para vocês, né? Já Todo sentido. todo sentido, né? Todo sentido, porque na nossa profissão, muita gente às vezes não se aceita com o cabelo, né? Que tem, e é o que a gente tenta, o que ele precisa é se encontrar nas suas raízes mesmo, então deixa o cabelo do jeito que Do a jeito pessoa que ele veio do jeito que ele veio, tem que se e com aceitar. as infinitas possibilidades que ele tem, né? De Exatamente. penteado, de trança, né? E aí tem uma outra música que Gal canta, né? Cabelo vem lá de dentro, cabelo é como o pensamento. Essa frase é fantástica, né? É né? mesmo. Né? Cabelo é uma ideia também, Uma né? expansão, É uma expressão né? da pessoa, né? Perfeito. Então, vamos falar de cabelo. Obviamente, muito, mas eu quero conhecer melhor cada um de vocês. Você tem um sobrenome dessa figura fantástica, que é um dos maiores poetas, né, de toda a história aí do Brasil, que é Caetano Veloso, parente de Caetano Veloso. Só de nome. Engraçado que eu falo meu tio, né? Todo mundo fala sobrinha de Caetano. Já tem essa resenha com a galera. Mas o Marina, o Veloso, né? O Marina é de uma cantora também. Olha só, E uma Veloso- dupla homenagem aí, né, à cantora Marina Lima, Marina maravilhosa. E Veloso de Caetano. Caetano Veloso. Do dia de Caetano, 7 de agosto, e Hospital Santo Amaro. Então tem algum artista também na família para fazer essa homenagem, né? Não só fã, né? Seu pai. Meu pai. Meu pai sempre gostou de Caetano, sempre gostou de música e trouxe esse conceito aí. E você falava aqui antes da gente começar aqui que seu pai é escritor, né? Isso, ele escreve, ele compõe também, tem muitas músicas. É um artista completo. Só tá Filósofo. perdido, assim. Só não foca somente nisso, né? Tem a profissão dele, mas Ele trabalha com o quê? hoje ele trabalha numa portaria. Ele é segurança. Sim, olha só, a pessoa tem um dom, né? E a gente precisa dar suporte, né? Assim, eu vejo que é uma coisa que, sei lá, as instituições governamentais, inclusive, Sim. precisam dar suporte para que uma pessoa que tem um dom de escrever, de cantar, possa exercer esse Exercer. dom e sobreviver dele, E né? sobreviver dele. E assim, o que acontece com seu pai acontece com muita gente. Na minha profissão mesmo, tem vários atores e atrizes que precisam ter uma outra profissão para poder se sustentar. Sobreviver. Pessoas de talento, quer dizer, não deveria, né? Deveria Aham. sobreviver da arte que faz e que gosta e que se expressa Aham. melhor, né? Não é, Verdade. Vitor? E você, Vitor? Eu. Carlos Vitor. Se eu te contar a história desse nome aí. Conte aí que eu quero saber. Minha mãe, nasci no Santa Amaro também, inclusive. Minha mãe, quando foi MT, né? Ela tava tudo certo para meu nome ser João Vitor. Tudo certo. É mais tinha comum, feito né? chá de João fralda. Vitor, João Vitor, Eu João Vitor. acho que na época, né, tava nascendo É. muito João Vitor, lá na época de 2000, né, 99, 2000. Então, tava tudo certo para ser João Vitor.
quando quem registra geralmente é o pai, né? Aí meu pai foi me registrar no cartório, e aí quando ele falou João Vitor, para a recepcionista do cartório, né, que ia anotar o nome, a mulher olhou pra cara dele e falou assim, rapaz, já saiu tanto João hoje. Se você soubesse, você não botava João, não. Olha só. Aí meu pai falou, é mesmo, moça. Ele falou, oxi, já saiu um bocado de João, por que você não pensa em outro nome? Olha só. Ele falou, não, mas já combinei com minha esposa tal, pra ser João Vitor. Ela tem certeza, minha família tem vários Zé, né? E um desses Zé é Zé Carlos, que é o irmão mais próximo de meu pai. Ele falou, então bote Carlos Vitor em vez de João Vitor, ó. Olha bote aí, só. Carlos E Vitor. sua mãe? Quando ele voltou, minha mãe só faltou matar Só ele no faltou matar hospital. ele. Como é que eu- Só Você saiu quebramos daqui para tudo no registrar João hospital. Vitor e me vem com Carlos Vitor. Ela, Carlos, eu nunca nem pensei nesse nome, aquela agonia, mas enfim, acabou que ficou. Carlos Tá aqui Vitor. eu. Que onda, né? Pensei. Sou eu, barbeiro, 25 anos, tô aqui já na profissão de barbeiro já há 11 anos, ganhando dinheiro com isso, vivendo disso há 11 anos. Minha infância foi uma infância tranquila, porém meus pais se separaram cedo, não foi por causa do nome. Não foi por causa do nome, né? Se não seria lá mesmo. Se não seria lá como é no o nome do- nascimento No mesmo. cartório. No cartório não, no Não, hospital. na Porque ela maternidade. estava lá esperando, né? ela Santa tava Amaro. De esperando lá mesmo, falou, trazer. então, ó, vá pra lá, me dê meu João Vitor, vou trocar o nome, né? Não foi. Se separaram depois, filho único. Filho único de minha mãe. De meu pai, eu tenho mais 4 irmãos. Minha irmã mais velha tem 38 anos. Meu irmão mais novo tem 1 ano e 6 meses. Tá ligado? Meu pai. Diferença, seu pai é Meu pai tem 60 anos, tá aí ativo. maravilha. Tá aí ativo. São duas irmãs que eu tenho e 2 irmãos, né? Eu sou quase o do meio ali. Mas minha você mãe sou eu. conviveu com eles assim Não, na então, infância? Eu convivi mais com meu irmão, entendeu? Mas com minha irmã sempre foi um pouco mais distante. Eu acho que por ela ser mais velha e tal, acho que foi do primeiro casamento de meu pai. Então, muito distante. Os outros que são mais novos que eu, minha irmã e meu irmão, aí eu já tento ter o contato bem maior, entendeu? Mas super tranquilo. Tenho uma sobrinha, que é de minha irmã, dessa minha irmã. Mas fora isso, por parte de minha mãe, eu não conheço ninguém na família. Minha mãe é de Itabuna. A gente né? falava aqui, né, da minha terra. Sua mãe é papajaca que nem eu, que Exato. coisa boa. Minha mãe é de Itabuna. E você falou que não conhece Itabuna. E não conheço. Aliás, você falou que não conhece nada além de Salvador, é isso? Então, o lugar mais longe que eu fui da Bahia foi Itacaré, que a gente foi em janeiro. Sim. Só. Da Bahia eu conheço pouco, mas você não conhece Praia do Forte, pô. Você não conhece ali, conhece Itacaré, que é mais litoral, longe? não conheço. Aí, como é que se diz? Eu nasci aqui em Salvador, criado aqui em Salvador, conheço Salvador. Salvador você conhece. Salvador posso dizer que eu conheço. Mas é isso, 11 anos na profissão, minha infância tranquila, tentei ser jogador de futebol como todo bom brasileiro. Eu também quis ser jogador. Fui para São Paulo, disputei uns campeonatos, passei pela base do Vitória. Você passou, e você foi para São Paulo pela base do Vitória? Não, já fui por um clube secundário ao Sim. Vitória. Sim. Daqui também. Que era a Cefab, fica ali na região de São Marcos. Sim. Ali. Com que idade? Quando eu fui, eu tinha 14 anos. Eu fui bem novo. Aí joguei Palmeiras, contra o Palmeiras. Acho que foi meio que um campeonato interno, entendeu? Aí a gente disputou lá, tentei. Aí chegou uma hora que era só eu e minha mãe. Já eram separados, né? E minha mãe, aí comecei a trabalhar como jovem aprendiz no Bom Preço. Aí descobri o cabelo, trabalhando no Bom Preço lá, e comecei a cortar cabelo no final de semana, né? Ia para a escola de manhã, o trabalho que era como menor aprendiz, então era só 4 horas de relógio. De tarde eu fazia universidade para todos, isso já no ensino médio, né? E aí comecei a cortar cabelo nos finais de semana. E aí, como eu conheci uma galera do bairro, eu fui coroinha Você na vê que igreja o do cara bairro. já foi tudo nessa Bahia, né? Até a coroinha, né? Fui coroinha na Até igreja coroinha. do bairro. E aí eu conhecia muita gente do bairro, a galera ia lá, comecei cobrando R$2, ok. Quando eu passei para 5, a galera continuou pagando 2. Quando eu botei mesmo? para 10, Sim, continuava filho. pagando 5. E aí a gente foi, né? Até encontrar a primeira barbearia. Comecei a trabalhar lá em Marechal Rondon, lá naquela parte do outro lado ali da cidade. E aí comecei a trabalhar lá até que teve a oportunidade de ir para Jack. Hoje atuo na Jack na Vale, aqui do lado, em Salvador Shopping, No né? do shopping, aqui do lado. E eu e Mari, a gente tem uma barbearia também.
o Clube da Navalha, fica ali no Cabula, perto da 19BC ali. Sim, eu já sei, mas só para o público saber, o que é que une vocês mais além de cabelo? Então, a gente hoje, a gente, além de ser sócios, a gente namora, né? Tamo junto aí nessa luta, entendeu? Acho que o que uniu realmente a gente, eu acho que foi o cabelo. De verdade, eu acho que a barbearia uniu a gente. A gente se conheceu através da Jack, entendeu? Ela já sabia quem eu era, eu sabia quem era ela, mas acho que quando a gente se encontrou de cara, a gente já se identificou e com certeza rolou uma conexão ali e a gente tá aí juntos até hoje, desde então. Maravilha. Entendeu? Aí a gente tem essa barbearia, fica ali perto da 19BC, ali no Shopping M1. A gente dá aula lá hoje também para barbeiros iniciantes que têm interesse em querer aprender uma nova profissão, né? A gente tem muitas mulheres também que tá querendo ingressar, então essa visibilidade que a Marina dá por ser barbeira, muitas mulheres começam a procurar a gente para poder aprender e tal. E isso tá sendo bem legal. Então, acho que é isso. E você, Marina, na sua infância, conte um pouquinho assim como é que foi. Então, minha infância foi bem tranquila, né? Tava até comentando com vocês que meu apelido era Bicho do Mato. Sempre fui muito na minha, muito tranquila. Sonhava em ser artista, cantora, atriz, mas nada muito que eu pudesse dar um pontapé, sabe? Que eu pudesse correr atrás. E aí, sempre gostei de cabelo, sempre mexi nos meus cabelos, no cabelo da minha mãe, da minha irmã. Pranchava, escovava, alisava, cacheava, fazia tudo, cortava. Eu sempre soube que eu tinha esse pezinho no cabelo, assim, mas achava que era natural, cultural meu, né? Isso com que idade, assim? 6 anos, 7 anos. Bem eu lembro que eu já cedo. pegava as coisas da minha mãe e ficava mexendo no meu cabelo, cortava. Eu sempre aprontei em casa, assim, com o cabelo. Minha mãe é enfermeira, minha mãe sempre chegava em casa com uma novidade. Eu cortava, fazia franja, sempre mexia. Eu acho também que por ser uma menina preta, né? A gente via as meninas de cabelo liso, né? Então a gente queria se identificar, queria fazer parte daquilo. Então acho que eu buscava muito isso. Não aceitava o meu cabelo e buscava outras transformações também nele, né? E aí fui seguindo e tive essa conexão com a barbearia através eu trabalhei como garçonete, né? Em uma barbearia que tinha happy hour, música ao vivo, servia ali cervejas, drinks, no conceito de cortar cabelo e ganhar cerveja. E aí fui me identificando, virei recepcionista, fui crescendo ali, comecei a ter interesse realmente em querer transformar, cortar cabelo. Fiz o curso e dei seguimento. Aí já estou 8 anos aí nessa luta, né? E hoje a barbearia, né, é uma coisa bem diferente do que já foi antigamente, né? Sim. Então essa coisa do shopping, muita gente o shopping acaba seduzindo o cara até para dar uma reparadazinha no cabelo, Sim. que nem cresceu tanto ainda, né? Vou lá, eu vou só fazer o pezinho, Só vou o ganhar pezinho, um né? chopp, uma briga, chama atenção. Vou tomar um café também. Né? Lá na barbearia. É um ambiente bacana, né? Entendeu? A barbearia evoluiu muito, né? De 2014 para cá teve um boom nas barbearias. Então eu posso dizer que vocês ganham muito dinheiro cortando cabelo. Com certeza não. E eu Com certeza não. A galera tem essa visão, né? De que barbearia ganha dinheiro por ser um serviço extremamente necessário para todo homem, né? Tanto salão de beleza para toda mulher. Mas não é bem assim, não. Tem que ralar muito, né? A gente abriu a barbearia, a gente até pensava dessa forma. Mas depois que a gente abriu, a gente viu que realmente no ditado popular o buraco é mais embaixo e é luta. É difícil, é bem difícil. Mas dá pra tirar um dinheirinho legal. Dá pra tirar um Com dinheiro. muito trabalho, né? Quer Com dizer, muito trabalho. haja trabalho, se Abdicando da desdobra, vida. né? Tem que se desdobrar ali, né? Hoje eu afirmo com toda certeza pra você que é difícil a gente ter um dia de folga, velho. Assim, sem falar de cabelo, sem falar de negócio, entendeu? É bem difícil, porque você tá atuando em um lugar e tem um lugar pra administrar, te consome, né? O tempo inteiro. E barbearia é um serviço que ele roda praticamente todos os dias. E não para. Entendeu? Quer dizer, pelo menos trabalho vocês têm, né? O tempo todo. Né? Entendeu? O lance é todos saber os dias. administrar isso para poder né, Pra chegar ganhar. em algum objetivo e ganhar bem, né? Mas é bem difícil. E que tipo de cabelos, assim? Qual é o cabelo que é mais frequente ali? Cara, depende muito do público, sabia? Porque você faz trança também, você também, né? Faz de tudo, né? Não, a gente O faz que de um tudo. faz, o outro faz aí, né? Mas trança eu não faço, não. Você não faz trança, não? Trança Por que? Não sabe? Não sei, velho.
Usei trança durante 8 anos. Implorei pra minha transista me ensinar. E ela não mas ensinou. ela não ensinou. Olha só, esse pulo do gato aí, ela não... Ela não passou, não. Marina Mas- faz trança. Não. Não faz? Não. Ah, eu achava que você trançava cabelo também, não? Só corto. Não, só corta. Cortar cabelo e fazer barba. É, Agora, faço cortar barba. cabelo, barba, química, pintar, Pintar. fazer desenho. É Isso sério? aí, a gente manda bala. Então, o cara chega lá e pede para fazer um desenho. Ele tá É que a literalmente pessoa nas boa suas pra mãos, fazer. né? É. Todo cuidado é pouco, né? Com a Tudo navalha, bem. é na navalha? Navalha. Navalha, então ali se errar um pouquinho, É um sanguezinho. é um sanguezinho. Mas antes de chegar no sangue, se errar o cabelo, aí você vai ter que mudar um pouquinho, né? A gente muda É. um pouquinho. E não pode errar 2 vezes ou 3, porque aí o cara vai sair de lá. Aí que é a diferença do profissional, né? Porque quando a gente erra um pouquinho, a gente sabe como converter para um novo, entendeu? Não perdendo o conceito do corte que ele pediu. Sim. E Entendeu? acontece Aí- isso com frequência? Cara, acontece, não com tanta frequência, porque acaba chegando em um nível que a gente, quanto mais a gente sabe, menos a gente erra, né? Então, quando acontece, a gente consegue converter. Você usa navalha também? Uso? É? É. E como é que começou esse uso da navalha? Como é que é isso? Porque, assim, por exemplo, antigamente se fazia barba com navalha. Eu não faço com navalha. Até já Você fiz só faz o quê? Barbeador. aquele barbeadorzinho mesmo, mas, né? Ah, Já então. tive aquele elétrico, mas eu achava que ele esquentava muito, porque minha barba é muito cerrada, eu tinha que ficar muito Sim. tempo passando. Mas, assim, às vezes que eu não sei usar a navalha em mim. Tem gente que sabe, Sim. né? Como é que é? Como é que vocês chegaram Então, nesse... A gente existe hoje no mercado 2 tipos de navalha, né? Primeiro é o navalhete, que é o que vem com as giletes descartáveis. Não é que a gente coloca na navalha, porque eu geralmente tem várias barbearias. É uma gilete própria que já vem do tamanho, porque também tem aquela coisa de pegar aquela gilete quadradinha, isso, quebrar. É essa que eu É. tô falando. É essa? É essa É. que geralmente usam, entendeu? Agora tem a navalha normal, né? Sim. Pronto. Essa navalha normal eu fui em São Paulo tomar um curso pra saber como é que Sim, usava ela. porque é perigosíssimo, né? Tem que saber usar. Eu tenho. Você ela. tem que usar num ângulo, né? Exato. Certo ângulo ali É tudo um que, segredo. que corta, se mudar o ângulo pode cortar a pessoa. Exatamente. Então Mas- eu morro de medo. Eu não sei se tenho coragem de chegar lá, ficar tranquilo com um cara usando uma navalha para mas fazer minha tem, barba. por incrível que pareça, hoje em dia muita pouca pessoa pede pra usar a navalha de lâmina fixa, que a gente chama. Sim. A navalha de Por hoje que é mais que a pouca gente pede? Eu acho que é mais por causa da higiene mesmo. Sim. Entendeu? Ah, Porque tá. é Mas aquela aí ideia usa de- essa que é... usa essa que Descartável, é é. descartável. É uma para cada barba, Uma pra cada, cada isso, pessoa. perfeito. Né? Entendeu? Ah. Que aí é descartável. Mas não é algo difícil de se usar, não. Eu acho que o uso da navalha ela é mais prática mesmo. É a prática. A navalha descartável ela é mais prática. Porém, Ó, ali, ó. W já Aí. colocou ali. Essa é a fixa é que o você fala. navalhete, não. Essa é o navalhete. é o que é descartável. Ah, essa é que usa a gilete, aquela Isso. quebrada. Isso. Tá Você vendo coloca que a ela é gilete aberta? aqui. Sim. Tá vendo? Ali a gilete, aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que ela é aberta? Ela se divide e a Entendi. gente coloca a gilete no meio. Quebra a gilete no meio É, e né, aqui, ó. põe uma banda Aqui, ali. perfeito. Pronto, ali tá um exemplo perfeito ali. Pronto, aí, dela. tá vendo? Certo. E aí existe a navalha de lâmina fixa, que ela é uma só. Então, W, vê se você acha aí a navalha É aquela de que lâmina amolava, fixa. lembra? No É couro. verdade, é. Não, a bola no couro, entendeu? Engraçado que Ele no vai nosso curso procurar a gente ali. ensina, né, a usar numa bola. Aí a gente fala, quando poca a bola, matou o cliente. Matou o cliente. É, Aí, ó, então, tá Aí a gente vendo? vai Olha como a treinando. lâmina fixa é diferente. ela é maior, não é isso? É aqui, ó. Esses 3 primeiros exemplos. Essa são de um cabo de perfeitos. madeira é bonita essa aqui, né? É, vem numa Hoje caixinha. em dia, ela só tá podendo ser usada em barbearia, essas de cabo de madeira, porque o cabo de madeira são altamente esterilizados. Certo. Entendeu? O de plástico não. O de plástico geralmente pode ficar algum resíduo. Entendeu? Aí tem uma barbearia em São Paulo, alternativa, que eles fizeram um movimento chamado The Vintage Old School. Que aí pessoas do Brasil inteiro vão lá tomar curso só para aprender como é que se trabalha com a navalha. Entendeu? Tem a Ruiz Barbearia. Então, São Paulo tem mais esse movimento de barbearia de lâmina fixa. Salvador é muito difícil. Toda vez que eu pergunto para alguém antigo assim, você já fez navalha de lâmina fixa? Já, no comércio, com um senhorzinho. Sim. Tá, É você- uma cultura que se perdeu, mundo né? fez É. com esse senhorzinho no comércio. Você está falando aí, eu estou vendo aqui o seguinte, lá em Cachoeira tem uma barbearia que tem... Eu fiz uma filmagem lá do filme de Nelson Pereira dos Santos, era ainda no começo da minha carreira. Sim. Eu saí de Itabuna, Mário Guzmão, que é o meu mestre no teatro, cachoeirano, foi filmar lá, levou eu, Betão, Marco Wilson, Alba Cristina, os atores, né, nossos amigos. E aí eu fiz uma cena com o Betão. Era eu fazendo a barba e Betão também. E é uma barbearia muito bonita, antiga,
que ela tem um espelho aqui e outro espelho cá. E 2 barbeiros trabalham simultaneamente. Sim. Então eu via uma cena terrível que era Betão tirando bigode. Betão é aquele que a gente fala que engoliu a andorinha e deixou o bigode fora. Sim. É. Eu nunca tinha visto Betão, grande ator, meu amigo. Sem Betão, bigode. um abraço para ele. Sem bigode. Então eu via a imagem de Betão sem bigode, era outra pessoa. E eu não gostava de tirar barba. Eu de barba, minha barba é muito cheia, eu parecia um cara forte, bruto. Aí quando tira a barba, murchava. Parece que você não- some o queixo. Mas né? eu fiquei deprimido. Tanto que era carnaval. Uma semana depois eu voltei para Itabuna e eu não saí na rua para pular carnaval. Mas tudo isso só para falar desse cenário que você falou que Sim. vem se perdendo mesmo, né? Vem. Que é o barbeiro antigo. São profissões que, se a gente não cuidar, elas vão sumindo mesmo. Né? Sim. Então, eu vi uma pesquisa uma vez que diz que da época que a pesquisa saiu para 10 anos para frente, 60% das profissões manuais que a gente conhece vai sumir, né? Barbeiro, sapateiro. Meu tio era sapateiro de pé de ferro. Né? Hoje em dia a hoje gente sapato- não... Sapateiro. O sapato é descartável, né? É. E, a gente e- não encontra. e é feito para quebrar logo, para você comprar Pra outro. comprar Né? outro, Antigamente não, o cara ia lá, dava um jeito, cobrava um valor que, se você for consertar um sapato hoje, é melhor comprar outro, pelo É. valor, né? Pelo Não, preço é. que cobra. Né? Verdade. Mas tem alguma coisa assim, inusitada que já aconteceu assim no salão, com algum cabelo que Véi, o o que cliente acontece não ficou muito- satisfeito? O que Como é que é? acontece muito, às vezes, assim, é mais química, né? Em barbearia. Química é porque, perigoso, não sei se né? você já ouviu falar no Nevou. Não. Não, é quando a gente pega um cabelo de uma pessoa e deixa ele branco. Todo Platinado. Colorir, Geralmente descolorido. para poder Isso. dar uma tinta depois, ou não. branco. Não, a Não, gente é. descolore e deixa ele branco. Só o branco. Só para ficar branco. Geralmente você vê isso muito em final de ano. Aqui em Salvador a galera tem esse costume de clarear o cabelo inteiro, deixar o cabelo É uma todo cultura branco. também mais Eu vi o jogador do periférica, né? Chelsea ontem, não foi? Jogando Com o cabelo contra- pronto, cabelo, perfeito. é ele, O cabelo né? todo branco. É. Ah. A gente... Caicedo, né? O nome do cara. Caicedo, Caicedo. é. Esse nome a gente não esquece nunca, né? Aí- Então, ali ele foi no salão e fez esse procedimento. Exatamente. Aí o que acontece? O que pode muito acontecer e ferir assim, o cliente é porque, por ser química, ela é uma das químicas mais agressivas que tem a descoloração, né? E aí, se você faz de uma forma errada, ou você pode queimar o couro cabeludo do cliente, queimar bastante, ou se você abrir demais o tom, abrir demais, forçar muito o fio, ele cai. O cabelo cai. É, E aí, assim, pode prejudicar, inclusive, o próprio crescimento do cabelo, né? A química. também. Uma vez eu fiz para um personagem. Eu fiz um personagem para os 500 anos do Brasil, que eu era Nicolau Coelho, que ele tinha meu cabelo era grande, aí o cabeleireiro falou, Jackson, vamos dar um relaxamento, que é né? Não chega a ser um alisamento, mas né, ele solta. ele solta. Aí, só que eu senti um pouco queimar aqui em Ele cima. queima. Um pouquinho assim, eu achava que fazia parte, porque aquele ácido ele já colocou na pele, ele já, né? Aí demorou um pouquinho mais, eu senti que eu perdi mais cabelo aqui em cima, muito em função desse relaxamento também. Tem que ter cuidado, né? É, Tem com que ter certeza. cuidado, né? Química é sempre um cuidado mais reforçado. É muito complicado. Mas Já teve casos assim que vocês lembrem de acontecer alguma coisa que não saiu exatamente como vocês queriam ou como o cliente queria? O cara olhou e falou, poxa... Rapaz, eu acho que é muito mais comum acontecer de a gente não gostar do serviço e o cliente Mas adorar. o cara gostou. Mas isso já, às vezes, no que ele quer, tipo assim, faça No que isso. ele Você quer. fala, rapaz, Agora- você pensa que não é legal e ele vai lá. Teve uma vez que aconteceu comigo. Eu fiz luzes, né? Em um rapaz. E aí ele queria luzes, só que ele queria luzes mais escura. Só que luzes é pro loiro. Não tinha como ter esse negócio escuro. Ele queria um loiro escuro, né? Aí o que eu fiz? Eu clareei e depois fechei um pouco um Você tom. clareou tudo ou só aqueles... Luzes a gente puxa uns fios, Puxa né? os fios. Você Isso. clareou aqueles fios Aqueles que você fios, selecionou. E aí escureci, botei um loiro escuro por cima pra ficar tipo um mel e não ficar tão claro como que ele não queria, né? E aí ele fez. Aí ele, poxa, Mari, ficou legal. Pronto, beleza. Aí foi pra casa, no outro dia ele voltou. Aí ele falou, raspe minha cabeça. Foi mesmo? Aí eu falei, por quê? Tá tão legal, tá massa e tal. Aí ele, eu te pedi um loiro, você não fez loiro, eu não quero mais. Todo mundo ficou zoando com a minha cara. Aí eu fiquei meio assim, né? Tipo, desesperada. Aí eu falei, né? Tentando conversar com ele, eu falei, não, tá legal, não vai pela cabeça dos outros. Olha aí, você não gostou? Você não sai daqui satisfeito? Aí ele falou, saí, mas todo mundo tá me zoando, eu não quero mais.
pode raspar. Aí eu fiquei, tipo, meia hora tentando convencer ele, aí depois ele pode, eu falei, pode raspar mesmo? Você raspou? Raspei. Passou-lhe a máquina? Passei a 0. Só que depois desse dia eu chorei tanto. Eu falei, meu Deus, eu não sou uma boa profissional. As meninas, não é culpa sua, ficou legal. Ele que tem problema com ele mesmo. Aquilo mexeu, marcou muito, porque eu já tava me culpando, né? Achando que eu não entreguei um resultado legal. E é normal a pessoa não gostar, né? De alguma coisa. Mas a forma que ele falou, parecia que ele tava... Que eu tinha feito um péssimo trabalho, Parece entendeu? que a culpa era sua. E que eu não era. acumulei aquilo pra mim. Não, e às vezes a pessoa deve... Assim, eu digo porque até comigo mesmo. Às vezes você pede para cortar de um jeito, quando a pessoa corta, não era bem aquilo que você tinha imaginado, Sim. né? Nem a pessoa fez certo, né? Né? Então, Por isso que hoje, né? Hoje, uma das minhas falas com os clientes, eu reforço muito. Como é? Aí pergunto, tipo, umas 3 vezes se é exatamente isso. Porque às vezes o cliente, eu quero raspar. Aí eu falo, na 0? Não. Você quer raspar como? Como é que é? Raspar Tipo, é raspar. Entendeu? Porque se eu não tivesse a maldade, eu ia falar, raspar, tá, vinha com a 0. Aí se eu viesse com a 0, eu ia estar errada, né? Então, tem toda essa conversa com o cliente para Porque tem entender. coisas que não dá para refazer, né? Não dá. Só o tempo, que vai nascer tudo de novo, vai demorar aí meses, né? Se eu não for careca em cima. Pois é. Né? Aí renasce, mas renasce, é bem né? complicado. E é nessa questão assim do masculino e do feminino. Como é que tá? Quem é que é mais exigente? Quem é que cuida mais? Se é que dá para ter Tem. uma... Dá pra ter. Dá pra ter. Cara, eu falo pra você que hoje eu só sou barbeiro e trabalho com público masculino, porque o feminino é muito mais exigente. Porque imagine, cabelo masculino. O homem, ele já é comum ver de cabelo baixo, não é? Tem outras pessoas de cabelo baixo. Mais Então, prático, se né? por exemplo, eu errei no seu cabelo, você não, cara, então não ficou do jeito que eu queria, pode raspar. A gente raspa, passa a 3, a 2, nele todo, o cabelo vai crescer. Resolve, né? E feminino, mano. Então, se a gente errar no feminino, para chegar no cabelo dela ali do tamanho é mais 1 ano. E olhe lá. Entendeu? Deve ter, Então, eu acabo selecionando muito o público. Claro que eu atendo feminino também, que gosta de uma nuca bem batida, tá? Um corte no estilo mais masculino, a gente atende. Só que fazer um procedimento de cabelo longo, por exemplo, eu não me arrisco, não. Eu prefiro ficar com o público masculino mesmo. E você, Marina? A mesma coisa, Porque eu já sou chata com meu cabelo. Eu já tiro por mim isso. O público feminino é mais detalhista, né? Qualquer coisinha, qualquer coisa. A identidade da mulher é o cabelo, né? Então, o homem muitas vezes não liga. Ou liga, mas depois cresce, como o Carlos falou. E engraçado que quem mais liga para cabelo são os calvos. Quem mais se importa, os mais chatinhos com os cabelos, são os que estão perdendo os cabelos. Não sei por quê. Eu tenho um cliente que ele fala assim, irmão, eu só corto com você porque você sabe cortar cabelo de careca. Que maravilha, que elogio maravilhoso. O cara sabe cortar cabelo de careca. Ele fala assim, tem gente que não sabe cortar cabelo de careca. Por quê? Qual é o detalhe, então, que ele quer? Porque assim, quando geralmente começa a perder cabelo no topo, essas laterais aqui que a gente chama de aresta, ela fica mais escura, não é? Aí, às vezes, ele raspa a lateral e aí não clareia essa parte da aresta direita. Aí fica, imagine, claro, escuro, claro. Entendi. Entendeu? Aí fica parecendo, liga o quê? Liga o bozo. Lembra que o bozo fica aqui? Exatamente, Pronto. Claro, escuro, claro. Sendo que onde tem mais cabelo cresce mais mesmo, vira o bozo mesmo, né? Aqui então, não cresce tanto. Tem que deixar algo mais homogêneo, mais simétrico, entendeu? De uma forma mais clara em toda a parte da cabeça. Aí recebo vários comentários desses. Eu corto meu cabelo há uns 30 anos, quase, com o Gerson, da Scalpo. Hoje ele está ali na Rua do Meio, no Rio Vermelho. Então eu já fiz vários personagens assim na televisão ou no cinema, que às vezes quando você está na televisão fazendo uma novela que dura 10 meses, você tem que fazer a manutenção do cabelo ali, né? Senão o personagem vai... E às vezes alguém lá na Globo cortava e eu não gostava, ficava estranho. Aí Gerson vinha aqui e dava um jeito, certo? Mas a pergunta, eu falei dele para dizer o seguinte, Gerson, ele corta muito bem também cabelo encaracolado. Cacheado. Então é o seguinte, qual é mais fácil de cortar, um cabelo liso ou um cabelo cacheado? Cara, assim... É diferente, né? Eu acho que o cabelo liso, ele é mais fácil porque você já viu o resultado. O cabelo cacheado... Não muda muito, né? Ele tá ali. Se você molha, a estrutura do fio é a mesma. A estrutura do fio muda. Não, do liso é a mesma, do cacheado muda. Do cacheado muda. E tá,
Então é mais difícil. É. Eu acho. Eu tô Na falando, eu tô verdade, perguntando pra vocês, mais mas eu difícil. acho que porque o cacheado, ele exige, na verdade, 3 passos, né? Que é o cortar, o conferir e o finalizar. Porque a gente só consegue ver o resultado Como é finalizado. cortar, fazer o confere, né? O cross-check, que geralmente como a é gente que chama. é? Você sai passando por ele todo A de gente novo? corta, depois a gente repassa dedo a dedo Pra ver se para uma ver ponta se exatamente, ou se um lado entendeu? tá maior, Olha né? de um lado, compara a todas as partes, entendeu? E depois o finalizar, porque o cabelo cacheado a gente consegue ver o resultado dele realmente finalizado, entendeu? Porque senão, por exemplo, se a gente não conferir e não finalizar, possa ser que um lado de cá seja um pouco mais cheio, os fios sejam um pouco mais rebeldes do que o outro lado, Sim. entendeu? Então ele não chega no resultado em uma simetria quando você olha de perfil a pessoa. Entendeu? Então, ele precisa disso. E o liso não. O liso, geralmente, a gente já corta já em uma direção que ele, penteando ele molhado, ele já se acostuma ao resultado. Por quê? Porque mesmo quando você tem um redemoinho no liso, entendeu? Um redemoinho Sim. já sabe, né? Deve ser Redemoinho difícil resolver redemoinho, né? é difícil resolver redemoinho. Ele, mesmo molhado, o redemoinho ele já aponta, já arrepia, já te diz para onde é que ele tá indo, entendeu? Sim. Então, o liso, ele mostra o resultado mais fácil. O cacheado, não. É um pouco mais complicado. Eu fico achando que é mais fácil, até por me ver aqui uma imagem, o indígena bota a cuia aqui, né? Tá Tem esse, resolvido, tem né? esse corte também, Tem né? esse corte também? Tem. E você usa o quê? Usa um suporte? Não, hoje vai a na gente- mão mesmo. na mão mesmo. Hoje No tem olho ali, muitas né, no mães olhômetro. pedem para os É. filhos também. Tem uns cabelinhos mais lisinhos. Esse corte. Corte cuia ou então sufistinha, né? Certo. Sufistinha mais em São Paulo. Conhecido em São Que é Paulo. chama- que é Dá uma chamado- raspada bem aqui, de verdade. E deixa aquele lisinho assim, bem. Deixa aquele Sim. liso caído assim. De Sim. Tirando onda de surfista. Né? verdade. E qual é a quantidade? Vocês cortam mais cabelo liso do que cabelo encaracolado, cabelo crespo? Em se tratando de Salvador, deve ter muito mais cabelo crespo, né? São públicos diferentes. Assim, a gente consegue atender 2 públicos hoje, que é o público do shopping, Sim. né? Que vem um conceito mais cabelo liso, calvo, Sim, né? Senhores de mais idade já. Sim. E tem um conceito já do bairro, né? Que a gente consegue atender o público mais cacheado, cabelos crespos. São 2 modelos diferentes. E a gente consegue atender todos os públicos. Tá. Por incrível que pareça, no shopping, a gente atende muito mais barba É. do que cabelo. Do que cabelo. É. Muito mais barba. Será que é por causa do nome da. Jack Influencia? Navalha. Cara, pode influenciar, velho. Mas Tá. acho que a procura. Mas aí eu te pergunto também o seguinte, desculpa te interromper, mas é o seguinte, Claro. as pessoas sabem, todo mundo sabe que na barbearia se corta cabelo também, assim, ou pelo nome, barbearia, a gente passa ali, às vezes no shopping o cara tá fazendo barba. Cara, Será que tem gente que passa e não pareça, sabe que ali por corta incrível cabelo? que pareça, perguntam muito. Pergunta Se muito. corta Quando- cabelo. Por exemplo, ele passa na recepção e pergunta se eu queria fazer a barba, tal, indica o profissional. Aí quando ele senta na galeria, você corta cabelo também? Entendeu? Sempre pergunta, por incrível que pareça. Mas a maioria das barbearias são cabelo e barba, né? Cabelo e barba. Ah. Mas no shopping, lá na Jack, onde a gente trabalha, geralmente é muito mais barba. Aí, veja bem, a gente mora em Salvador, 80% ou mais da população é o povo negro, né? Sim. Eu lembro que quando eu vim morar em Salvador, com 22 anos, em 1989, você não era nascido ainda, vocês não eram nascidos, eu vi, olha, isso é interessante, eu lembro de lugares que tinha placa, alisa-se cabelo, certo? Olha, E hoje em dia, se alisa menos cabelo, né? sinaliza. Se alisa menos. Como é que é isso assim? Como é que vocês veem essa leitura do tempo que vocês têm? Vocês têm quanto tempo trabalhando com cabelo? Eu, 11 anos. Desses 11 anos, nesse tempo de 11 anos, que mudanças vocês têm? Eu digo por conta dessa identidade mesmo, que é uma coisa bonita que vem acontecendo, né, o tempo inteiro em Salvador, do povo assumir mesmo a beleza que é um cabelo, né? Quando eu comecei a cortar cabelo, ainda tinha essa coisa de alisar. Até meus amigos da periferia tal, eles alisavam muito cabelo. Comprava aquele alisante de R$10 na farmácia, passava. Passa Então- aquela coisa, aquela pranchazinha, é isso? Alisa com aquele... Não, já era um alisante, É um produto. já botava, 10 minutos tirava, o cabelo já estava liso. tava liso. Entendeu? Que química Então, é essa, hein? Né? Imagina, Ah. R$10. Eu acho que na época era R$7. Não era nem 10, eu acho que era R$7. Mas, como é que se diz? Depois de um tempo, eu acho que esse movimento foi criado mais na internet.
depois, acho que do estouro das redes sociais, começou esse movimento, aí eu vi mulheres começando a fazer transição capilar, e aí começou esse movimento da Como é galera a se aceitar transição? mais. Como é a transição? A transição capilar é você ter o cabelo alisado, né? É. E aí E- você e- cortar tudo. Cortar todo. E aí deixar crescer. Deixar só, crescer só natural. funciona assim? E- é. Corta todo aquele cabelo que foi alisado mesmo, às Isso. vezes, né? Isso. Muitas mulheres também se sentem inseguras de cortar o cabelo todo, aí vai deixando crescer, fica ali duas texturas. Vai Quando chega um mudando. tamanho, Aí quando chega um tira a tamanho, parte tira. que tá alisada e É. o cabelo novo tá ali, né? Foi A o que eu trança fiz no mesmo- meu. A trança mesmo esconde, né? Tem muitas É. mulheres que estão passando por transição capilar que Entendi. começam a usar trança para não Pra- mostrar. Para não mostrar. Exatamente. E aí- ajudar no processo também. quando- Aí Tira nasce já- uma mulher nova ali, Exato. totalmente diferente, né? Exatamente. Como é que vocês veem isso, assim, essa coisa desse, né? Porque, inclusive, deve-se ir muito a salão hoje por conta dessa liberdade né? Dessa consciência de ter um cabelo Livre. livre e que possibilita infinitos penteados e cortes, né? Então, isso foi o que realmente me chamou a atenção na barbearia, né? Essa liberdade e as transformações também. A gente faz bastante corte. Tem femininos também que a gente faz, corte mais baixinho, que as mulheres hoje estão buscando praticidade, né? Se libertando, assim, de ter que ter cabelo. Né? Trabalhoso, né? Não é brincadeira. Querem economizar tempo, então o cabelo demanda um cuidado, um tempo. Então, muitas mulheres estão buscando deixar um cabelo mais curto, né? E indo nessa. E aí, Agora- diga. Agora, o que eu mais reparei das mulheres foi um estudo que eu fiz assim por mim mesmo. Geralmente, quando as mulheres ficam grávidas, elas cortam mais o cabelo. Acho que é porque quando fica grávida o cabelo cresce melhor, né? Dizem que cresce mais Dizem que rápido. cresce melhor, Aproveita mas- para dar uma renovada. É. Eu penso na praticidade, né? Pensei, você Também. cuidar de um bebê recém-nascido e ainda cuidar do cabelo. Verdade. Entendeu? Eu acho que eu sempre, assim, quando as mulheres estavam prestes a ter neném, eu acho que eu cortei uns 10 cabelos de grávidas, assim. Agora, o que você falou tem uma coisa social nisso aí, né? No shopping é mais cabelo liso, no Liso. sentido de que são pessoas brancas Sim. Sim, total. e carecas, ou seja, Sim. né, os homens e tal. Na periferia, Aí O já cabelo tem uma. crespo, a afro. periferia é Exato. habitada pelo povo negro, né? Isso. Muito mais, quase que 100%. Exato. E aí também, como é que vocês veem cada lugar desse? Porque são dois ambientes diferentes, né? Tem um que vocês têm preferência de lidar, Não. porque até assim, você está lidando com pessoas, mas está lidando com madeixas, como diz aqui, né? Com esses cabelos maravilhosos. O que é que a gente, quando a gente pegou a nossa barbearia, o Clube da Navalha, o que é que a gente pensou? A gente pensou em trazer o tratamento que a gente dá no shopping pro bairro. Maravilha. Entendeu? Porque é o que a gente quer botar acesso para todo mundo. Então a gente. Porque essas pessoas às vezes não têm acesso ao Não shopping. tem acesso. Exatamente. Não é? É isso que exatamente. eu trouxe, Sim. essa diferença social mesmo. Né? Sim. Sim, aí a gente tenta ao máximo trazer as coisas que a gente adquiriu no shopping para a barbearia da gente, entendeu? Para as pessoas terem a experiência disso também. E tá dando certo. Muita gente que tinha vontade de cortar com a gente no shopping, mas não se sentiam bem ou não tinham capital para poder pagar, hoje agendam com a gente Vocês no bairro e vão falam, lá pô, você e atende levam- lá, tal, por um valor mais acessível. A gente fala, pô, mas atende, sempre quis cortar com você. A gente ouve A gente muito ouve isso, né? muito isso. Sempre quis cortar com você, mas lá no shopping não dá pra mim, entendeu? Então a gente tenta trazer esse tratamento, entendeu? Diferente. Um vapor de ozônio na hora de fazer a barba, uma toalha quente pra fazer a barba, um café, uma água. Pô, a gente recebe tantos comentários, tipo, pô, nunca bebi café na barbearia. Teve um cliente que falou, gente, o que me tocou aqui, porque nunca me ofereceram um café. Aí eu falei, sério, tipo, pra gente é tão comum, né? Oferecer uma água, um café. E você vê o que é o afeto, né? Assim, Sim. né? Porque primeiro que é o seguinte, você entrega sua cabeça ali, né, seu cabelo para a pessoa, já tem uma coisa ali de lavar o cabelo e tudo, Isso. é um afeto também, né? Exatamente. Aí tem um cafezinho, né? Para quem gosta tem uma bebida e tudo, né? Sim. Aí a gente tenta trazer o máximo de coisa assim para um padrão melhor no bairro, entendeu? Pra gente deixar na mesma sintonia, para atingir todos os públicos, né? na É, isso é verdade. maravilhoso. E aí vocês têm lembrança assim de sei lá, através de um corte de cabelo, você percebeu uma mudança no caso, uma pessoa que antes só alisava ou não deixava o cabelo, né, se expressar na plenitude dele a partir de um corte ou de uma conversa, de repente a pessoa chega para fazer uma coisa e você sugerir outra e ela aceitar. Acontece muito no caso. isso com a gente, né? Inclusive, a gente
como pessoas pretas, a gente empodera outras pessoas, né? Carlos sempre tá mudando o cabelo, eu também sempre tô mudando. Então as pessoas Vocês são referência também. as pessoas acabam se inspirando nisso, né? E elas se sentem também confortáveis em fazer. A gente consegue opinar, a gente consegue conversar e fazer com que elas encontrem outras versões, né? A ideia da barbearia não é só cortar o cabelo, é a pessoa se sentir bem, né? A gente passa essa confiança para ela, Uma identidade, uma né? identidade, se encontrar, se conectar. Eu tenho um cliente, Tim, ele fala muito comigo, que ele fala, Mari, quando eu venho aqui, é o melhor dia da minha vida. E eu consigo sentir isso com ele, sabe? Quando ele vai, poxa, eu tô lindo, velho. Aí a gente fez um corte pra ele, né? Tipo um mulletzinho. E aí ele falou, Mari, esse é o corte da minha vida. Eu nunca me imaginei com esse corte e você conseguiu esse corte. Aí eu fico, poxa, é isso aqui que eu... O cara conseguiu a imagem dele, né? Assim, a imagem que ele se sente bem, né? Que ele se se sente identifica, bem, né? é. Isso aí não tem dinheiro que Barbeiro- pague, né? Barbeiro, ele, além de cortar cabelo, ele é conselheiro, né? Acaba que psicólogo. a gente opina... psicólogo. Acaba que a gente opina na vida do cliente, participa de tudo, porque imagine, tudo na sua vida, que você vai para um evento importante, você vai no barbeiro. Entendeu? Vou pro meu casamento, mas vou parar as pontas do cabelo, vou pro barbeiro. Ó. Vou me formar, entendeu? Vou no barbeiro primeiro a parar para sair bonito na foto. Pô, vou sair com uma mulher que possivelmente seja a mulher da minha vida. Vou passar lá Aí, no barbeiro. deixa eu ir lá pro barbeiro me deixar no Principalmente chique, nisso. né? A gente A faz gente parte sempre tá das presente. melhores fases A das gente pessoas sempre e das tá piores também, né? A gente- Eu atendi um cliente também que o pai dele faleceu. E aí ele falou, poxa, eu não pensei em cortar o cabelo não, mas eu quero cortar só pra distrair. Ele Olha cortou só, depois que o pai uma terapia, faleceu. né? E aí eu tentei não conversar sobre isso, né? Conversei sobre outras coisas. Ele, poxa, Mari, que bom que eu vim cortar cabelo. Então a gente já participa de muitas coisas da vida das pessoas. Acho que isso é o que dá o gás da Dá o profissão, gás, assim, né? E aí vocês já fazem cursos há um tempo já? Como é que é? Para formar Já, quem Mari quer. é mais tempo que eu, né? Eu comecei a fazer curso pela demanda, pela procura. muito grande? Então tem uma demanda boa, Porque o povo vê principalmente que é uma de profissão mulheres. que dá muito dinheiro, então eles querem, né? É bem isso. Mas assim, mas vocês estão falando que não é exatamente como se pensa. Mas é uma profissão bacana. E, Não, assim, é. e os salões que eu vejo, não só salão de shopping, mas na periferia, eu estou falando aqui e estou vendo um que tem lá perto de Itinga, quando você sai daquela rua do aeroporto ali principal e entra, tem um lugar ali que tem um salão, meu amigo, uma rua simples na periferia, o salão dá vontade de você entrar. Sacou a instalação deles? Assim, é um lugar bonito, é um lugar Sim, a agradável. fachada. É, tudo. A fachada e o ambiente dele ali interno. E só tem homens cortando. Convidativo, né? Outra coisa que é o seguinte, antigamente tinha essa ideia de que era mais mulheres que cortavam cabelo e que o homem, quando cortava, tinha uma ligação com a sexualidade. Não tinha isso? Sim, tinha. E a gente vê que hoje em dia não tem nada a ver, né? Quando como é que se diz? O homem cortava cabelo feminino, É. sempre diziam que Era ele era gay, gay. é. Hoje acho que isso já é não, mais, já não mais banal. já não é mais, Muito né? Assim, profissional e excelente. Não, e aí eu passo de cá, eu vejo os cabra macho ali com as navalhas na mão e tesoura dentro dessa barbearia que eu te falei. Então, assim, é bacana isso, né? Que é uma profissão que é um campo que se abre para muita gente, né? Não, com certeza. A barbearia em si é conexão. Entendeu? É o que geralmente eu falo. Tipo, além de você se conectar com o ambiente, entendeu? Você se conecta com o cliente, entendeu? Se conecta na conversa, é tudo. Porque imagine que uma pessoa tá ali cortando o seu cabelo e a todo momento ele tá passando energia, né? Pra sua cabeça, pro seu dia. Exatamente, Então, cortar cabelo é conexão. A pessoa se conecta contigo. Entendeu? Ela se sente bem em cortar cabelo com você. Entendeu? Pô, tem um cliente comigo há mais de 10 anos. Ele tem o barbeiro dele, né? 30 anos. 30 anos de barbeiro. 30 anos. Entendeu? Então, As tem gente pessoas- que não se imagina cortando com outra pessoa. É. Entendeu? Ah. Então, vai fazendo parte da vida ali, vai dando conselho. E barbearia é isso. Não, o cara fica com saudade de ir lá, sentar e começar a falar de coisas. Né? É. E às vezes é conversa só com- ali que você fala, né? Às vezes eu brinco assim eu falo até com o Mário, eu falo, rapaz, se as mulheres de meus clientes soubessem, elas eram minhas melhores amigas. Só para saber das histórias deles. Agora, porque a gente sabe da história dos nossos clientes, os clientes sentam ali e não se abrem com ninguém, mas se abrem com a gente. Entendeu? Acho que pelo fato de a gente não impactar todo momento na vida deles, eles sentam ali, desabafam e sabem que vai ficar ali. E se ele
precisar me excluir da vida dele, vai ser É. mais fácil do que excluir um amigo. Exatamente. É. Nunca mais vou lá naquele É. cara cortar o Nunca mais cabelo. naquele cara. Vou Já falei soltar muita uma coisa. bomba da minha vida em outro salão, lá em outro bairro, né? Entendeu? Então acho que é mais fácil para ele desabafar com o barbeiro pelo fato de. Então dizer para os não joguem muitas bombas, que é para vocês voltarem, retornarem no isso. salão, né? Para não ficar mudando de salão. É, E aí, fala um pouquinho desse trabalho que é bacana, de também formar pessoas que queiram aprender, né? Como eu falei, eu tive uma demanda, né, em relação às pessoas querendo aprender, porque me via ali cortando. E aí eu comecei a ensinar. A primeira vez eu fiz na cara e na coragem, sozinha. E pessoas de todas as idades, como é que é? Ou Sim, mais jovens? Geralmente são pessoas que já têm uma profissão e que querem migrar, sim. entendeu? Porque assim, hoje o barbeiro ele não ganha um salário mínimo. Então muitas pessoas estão buscando mais. Dependendo da demanda, o barbeiro consegue tirar mais do que o salário mínimo. Então é isso que chama a atenção das pessoas. Às vezes nem o amor pela profissão não aparece agora, mas pelo dinheiro, né? Pela necessidade Sim. de buscar algo diferencial. Então, eles buscam muito esse diferencial e a gente ensina o que aprendeu. O básico da barbearia, né? para que eles possam alavancar. Eu já fiz a terceira turma. Eu participei de... Quantos assim por turma? Geralmente faz poucas pessoas, porque a barbearia tem 3 cadeiras. Então, a gente geralmente faz 3 alunos, 4 alunos. Sim. Mas eu participei de um evento da Caixa Econômica lá em Candeias, projeto social da Caixa. E eu dei aula para, 30 pessoas. Foi uma aula, um curso E aí? básico. E aí? Foi aí que eu me encontrei, foi aí que eu decidi fazer. Eu falei, eu vou fazer isso aqui. Porque as pessoas me olhavam, parecia assim que eu era uma atriz. Uma atriz da Globo olhava, meu Deus, uma barbeira. E por ser mulher também, né, que é um diferencial. É uma barbeira e tal. Então eu passei aquele pequeno conhecimento ali, foi uma semana mais ou menos. E as pessoas se impressionaram com aquilo e eu me senti confortável. E muita gente, professora, tia, me falava, tia, comecei a cortar. E mulheres que já cortavam também. A minha conexão é muito com mulheres, porque, assim, na área de cabeleireiros é comum ter mulheres, mas na área de barbearia não é tão comum. Exatamente. Então tem um preconceitozinho também em relação às mulheres na barbearia. Muitos homens ficam com medo, muitos homens não Eu cortam. achava que os homens iam gostar, né? Os Não, homens chegam ali se pra fosse tomar um assim- chopp, aí, opa, uma mulher Se bonita fosse aqui, né? assim- Pelo contrário. É Não tem mesmo? cliente que chega lá e fala, eu não quero cortar com mulher. Olha só. Já ouvi sério? muito isso, muito isso. Tem mulheres que ficam com ciúmes quando é mulher que corta. Quando eu tô lá, a mulher fica do lado, assim, A olhando. mulher do cara que tá ali cortando, né? Alisou demais, passou a mão demais no cabelo do meu Passou marido. demais. Não, e quando a gente faz a barba, a gente tem um conceito de usar um massageador. A gente faz massagem aqui e Sim, aqui. pronto, aí Então, pronto. a mulher já fica, pera aí, Não toma massagem em casa, né? vem tomar massagem Teve um aqui. cliente meu que falou assim, ó, quando eu vim com minha mulher, não precisa fazer a massagem, não. Olha só. Acho que besteira. Ele, não faça não, porque eu não quero problema pra minha vida. E aí tem esse lance também. Então, muitas mulheres, eu ouvia no curso, que muitas mulheres cortavam o cabelo dos filhos, os filhos são especiais, não conseguem estar na barbearia, que elas mesmas cortam o cabelo deles em casa, corta do marido. Então, o público feminino que foi para esse curso foi muito disso, mulheres que já tinham conexões com a barbearia. E eu achei muito, assim, Então especial. você falou, eu lembrei da minha infância, assim, né? Minha mãe cortava o meu cabelo. Cortava Aí, o cabelo tá meu vendo? e dos meus irmãos. que massa. Meu cabelo sempre foi encaracolado, e aí só que a gente penteava do lado. Aí eu, adolescente, eu ia para a escola, eu lavava o cabelo, penteava aqui assim. Aí quando eu chegava na escola, eu parecia um pica-pau, assim, o cabelo abria uma flor aqui na frente, assim. Ele voltava. Voltava todo, ficava aquela coisa difícil de arrumar. E aí eu sempre quis deixar meu cabelo crescer, e a minha mãe cortava bem curto, porque naquela época na escola pegava piolho. Sim. Muito Guri, comum, né? menino, brigando de luta e tal, era piolho. Minha mãe, para ser mais prático, cortava o cabelo. Então, quando ela ia cortar meu cabelo, que ela que dizia, tá na hora de cortar. Aí falava assim, ó, corte desse tamanho aqui. Aí, pá, caiu os pedaços maiores no chão. Tomar. Na minha adolescência, assim, sei lá, talvez 15 ou 16 anos, que ela deixou eu escolher. Meu amigo, foi uma libertação. Libertado. Não quis mais saber de cortar o cabelo, não tinha corte, eu era um bicho, assim, do mato, né? Barba e cabelo, assim. Então, esse cuidado também, você falando assim, das mães que cortam, né? Então, como é importante também as mães poderem confiarem o corte desses filhos para alguém que vai chegar lá e, de repente, até atender também
um desejo dessa criança, né? Que a criança quer também o cabelo, né? Com certeza. Ela tem um gosto próprio, né? Vocês cortam cabelo de criança Cortamos. também. E aí, como é que é? Porque tem criança que tem que ter uma psicologia para poder Cara, deixar eu- ela concentrada, ou, né? eu digo a você que eu tenho paciência para cortar. Eu sou bem paciente quando eu corto criança. Tem mães que às vezes falam assim, rapaz, meu filho nunca ficou assim, velho, com nenhum cabeleireiro. Fica quieto e tal. E tem um negócio de barbeiro que fala assim, irmão, se a criança se mexer demais, você dá um beliscão sem a mãe ver, E e aí aí ele fica quieto. ela fica com E medo aí e ela para. fica com medo. Mas Não é por aí, né? não é por aí. Eu tenho paciência. Que é mais mas- difícil mesmo, né? Porque Não, o ser humano não, cara, ó, fica parado, aí para aqui. Mas e uma criança? Então, Vai hoje, ficar- até com a tecnologia, até melhorou, né? Geralmente as mães que permitem celulares, dão os celulares, as crianças ficam ali mexendo no celular enquanto tá cortando o cabelo. Mas para cortar cabelo infantil é sempre uma paciência a mais, é um tempo a mais, entendeu? Porque tem que ir no tempo dele, não adianta forçar, porque senão começa a chorar, né? Aí é mais Já difícil. aconteceu de cortar e tá na metade e não dá, não conseguir ir até o final porque a criança. já e aí ela vai aconteceu. embora com a Já metade, aconteceu. depois volta para cortar outra Depois metade. volta, no outro dia volta, ou traz dormindo. Tem Imagina mãe ela que ir para a traz escola, dormindo. você cortou baixinho um lado, ela vai. Se bem que hoje em dia, né? Tem, Tá tranquilo. tudo é estilo, né? Tudo é estilo. Você Agora- também corta bem cabelo de criança? Corto. Tem uma psicologia boa? Tenho. Agora sim, se os barbeiros soubessem, os barbeiros cortavam mais cabelo de De criança. criança. Porque Por quê? tem muitos barbeiros que não cortam. Mais fiel. Que não cortam. Se a mãe gostou do seu corte, Pronto, esqueça. vai ser- Você vai acompanhar aquela criança ali é até. Eu tenho de bebês, clientes Até de ficar bebês careca, que né? estão. É. Até a criança Ficar ficar careca, ela vai estar lá. No... Eu tenho cabelo de clientes meu que eu cortei ele tinha 11 anos. Hoje eu faço a barba dele, pô. É. Isso aí. Tá crescendo Hoje eu junto faço a ali, barba. né? Crescendo. Então a mãe gostando ali do corte é o negócio que você falou, né? Sobre as mães. A mãe gostando Pois ali, é. atendendo a expectativa dela ali. Vai ser um trabalho a menos para ela. É. Que muitas vezes é uma luta ali, né? Para cortar É. o cabelo dessa criança e não agradar, e a criança, e É. a mãe, a autoridade. Geralmente é mais na adolescência. Esse lance de cabelo crescer parece até comum. Porque a maioria dos clientes pequenos, mais novos, né? Que tem cabelo cacheado. Tem um cliente meu que fala, Mário, eu quero tanto deixar meu cabelo crescer. E a mãe não quer deixar crescer por conta do cuidado e É. tal. Então, esse lance de... Na infância, a mãe corta. Aí na adolescência vai deixando crescer. Entendeu? É bem rotineiro, assim, pra gente. E aí é o seguinte, o cabelo, quando a pessoa mantém ele curto, ele corta com mais frequência lá, não é isso? É. Obviamente, né? É. Porque, por exemplo, a pessoa tem um cabelo maior, vai lá, você dá um jeito nele, ele pode ficar 3 meses às vezes, né? É. 2 meses, 60 dias. Então é melhor o cabelo curto para ganhar um Ca- dinheirinho, né? É. Não ganho. Mês a todo- mês, né? Todo mês a 20 pessoa vai lá. dias. 20 dias? 20 dias. Sim, ó, 15 o corte já não tá mais o mesmo. Já mas não tá com mais o 20 mesmo. dias já é o excesso. Geralmente quem corta cabelo curto aí passa 20 dias no máximo. Então, nesse caso, mais uma vez, é o cabelo liso que precisa de manutenção com mais frequência, né? Porque o cabelo encaracolado, ele vai encaracolando, ele não O precisa cabelo se liso cortar ou o cabelo crespo bem baixinho, né? bem baixinho, né? Quando Que precisa da manutenção. corta, às vezes corta ele reto, assim, né? É um Uns- militar, algo do tipo, precisa de uma manutenção mais rápida. Eu fiz um personagem que vai até ser exibido agora, no dia 20, esse filme. O nome do filme é Receba, um filme baiano que eu faço um policial, que ele vai tem a primeira aparição dele, ele está no salão, e aí ele pede pro cara na régua. Tem esse termo para cortar na Tem. régua, Deixar na régua. que são os pés aqui, Sim. né? Deixar na régua. Tanto que é uma dupla de policiais, sou eu e Evelyn Buchiger, né? E aí eu tô numa fila para esperar o elevador para pegar um cara que é suspeito lá em cima, aí ela sacaneia, ela diz que não tá certo, ele fica puto da vida. Então tem muito isso também, né? De cortar o cabelo mais curto e essa coisa de fazer os Os desenhos. pezinhos, né? O pé do trabalhoso, cabelo. Quem faz o seu ali? Aí que sou eu. É você? É? É porque eu sou chato com o meu cabelo. Aí No eu es- que corto. mas atrás não. Você Então, bota atrás, espelho? geralmente eu boto espelho. Sério? Ou então eu peço pra alguém cortar, assim, quando eu não tô ligando. Mas... Você não confia nem em Marina? Não, ela corta. Eu Ela corto. corta porque eu começo a abusar ela fica nervosa. Aí É ela- porque ele é chato. E Aí ela, ele é- com a navalha na mão, você não vai, né? Eu aperto igual. Aperta igual, é porque confia, né? Aí é confiança. Porque a mulher com a navalha na mão e ele confia, né? Mas eu sou. Aí eu recebo aí o filme.
Ele trouxe ali, eu recebo, a Divana, é a protagonista do filme. E o meu personagem, ele tem um cabelo... o meu personagem está ali, ó. Não, eu vou aparecer aí também. Não sei se é nessa... Não é nessa cena que eu apareço, não. Ele tem um cuidado com... Olha lá, apareceu lá. Com um rigor com essa coisa do cabelo, entendeu? Ó. Mas enfim, esse filme vai estar sendo exibido, viu? Então é bom porque na semana que vem, eu acho, dia 20, lá, olha lá, meu personagem tira onda, olha lá, o cabelo atrás é todo... E a costeleta, né? Na régua. Vai estar no Cine em Valença, vai estar no Cine Vitória, se não me engano. Vitória. Às 15 horas, já estou aproveitando aqui para fazer propaganda. Tudo isso por causa do cabelo. Então ele vai no salão e recebe um telefonema para ir atrás desse cara. Está no salão. E aí ele sai sem o cara, detalhe, ele sai sem o cara fazer o pezinho e tal. Então acontece muito lá de pessoas irem só para fazer esse trato aí. Vai, né? Parece também. E você cobra como se fosse um corte? Como é que é isso? Rapaz, depende muito. Se já for cliente nosso recorrente, a gente não cobra, não. A gente faz... Vai lá, dá uma manutenção. Só o pezinho. Uma semana depois, né? Aqui no shopping, no bairro, é muito comum cobrar. No bairro é muito comum, porque geralmente tem uma tabelinha no bairro, né? Ou você corta semanalmente, ou você corta em uma semana, faz o pé em outra e corta na outra. Entendeu? Ou seja, o corte acaba sendo a cada 15 dias e no meio do corte você vai dar uma manutenção. Fazer a manutenção, né? Então manutenção é direto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Rapaz, o povo... É muita vaidade, né? Cara? A galera periférica, por mais que não pareça, mas são a quem mais se cuida. Muitas vezes vão 3 vezes na semana, tá? Cortar o cabelo. Segunda, quarta, sexta. Independente se é homem ou mulher. Né? O homem, você falou que a mulher... O homem é mais vaidoso ou não? Você tinha falado que a mulher, ela cuida mais. Ela cuida mais. Porém, o homem está começando a se tornar mais vaidoso. Entendeu? O homem, ele já pergunta o que passar no cabelo. Hoje em dia eu recebo muita pergunta, pô, meu cabelo tá ressecado, Carlos, eu passo o que no meu cabelo? Coisa que a mulher já sabe. Não é? É isso. Aí eles estão começando a se cuidar e tem cliente meu que começa a usar shampoo e condicionador da mulher. Não, é o meu conselho. Se uma mulher, você tem mulher, você é casado? Sou. Usa tudo da sua mulher. Com certeza é bom. Em casa é assim também. Com certeza é bom. Às vezes tem uma coisa lá que eu não sei. Agora mesmo tem um creme que a Holanda, minha esposa, está usando, para deixar o cacho mais, né, comportadinho, maravilhoso. Jamais eu ia saber. Não, eu confio. Eu pego e passo. Eu confio, pego e passo mesmo. Tá criando essa cultura já do homem deixar o cabelo crescer mais, entendeu? Abandonar o degradê, né, que é o raspado no nível dos 3 tons de clareamento. Sim. E aí... Tá cuidando mais, deixando o cabelo mais crescer. Então, tá sendo legal esse movimento. Então, essa ideia de deixar o cabelo crescer ou raspar não impacta no trabalho de vocês lá, não. Porque se raspar, vai ter que ter manutenção, né? Isso. Né? Não impacta diretamente. Se for baixinho também... Eu acho que impacta um pouco, porque assim, aquele cliente que vinha uma vez no mês, toda semana, começa a demorar um pouco mais de vir, entendeu? A gente sentia um pouco isso. Né? Mas se for para ficar... se deixar crescer. Grande, se deixar crescer. Se deixar crescer. Isso, entendeu? Entendi. Aí impacta um pouco. Tá acontecendo muito isso agora, né? Um movimento que tá acontecendo visagista. Então as pessoas acham que devem deixar o cabelo crescer para encontrar uma nova versão delas. Entendi. Né? E aí os clientes agora estão adotando, né, essa nova versão de cabelo grande. E geralmente vão lá e fazem essa manutenção. Aí o que a gente ganha, assim, que é bom pra gente é a barba. Porque a barba, querendo ou não, você vai ter que ir toda semana. Exatamente. Ou pra tirar, ou pra alinhar. Manter, ou pra tirar, né? A barba tem que ir sempre. Então aí a gente já, pelo menos tem a barba, né? A não ser que venha uma moda aí, que barba grande, descuidada, seja um estilo. Também, aí pronto. Aí os cabeleireiros têm que começar a pensar em alguma coisa para poder... Mas hoje eu já trabalho também com... A gente faz barbaterapia, né? Que é uma terapia na barba, a gente faz a esfoliação, remoção de cravos, usa o aromaterapia também. E eu faço limpeza de pele, né? Os homens hoje estão buscando também se cuidar. Então diga quais são os trabalhos, né, os serviços que vocês fazem lá. Cortar cabelo. Cortar cabelo. É o principal? Cabelo e barba é o principal. Cabelo e barba é o principal. É da onde sai tudo o resto.
cortar cabelo, fazer barba, sobrancelha, Sobrancelha, sim. remoção de pelo do nariz com cera. Com cera, É. eu já vi vídeos. Uai, e puxa aquela. É. Não dói Daquela como que- parece no vídeo. Que não. o cara parece que morreu e ressuscitou. É nessa pegada. Aí, remoção também de cera E de pelo do barba ouvido. também. De barba também com A barba a gente com não cera, faz, não, porque o fio é mais grosso. Tem umas Aí pessoas que ser- fazem. Mas aí a tem gente que ser não mais faz, na não. esteticista, É. algo do tipo. Mas você falou de quê também? De- O pelo do ouvido também. Bota a cera lá dentro e puxa. Bota a cera lá dentro. Aí faz assim, ó. Faz isso. Não faz esse barulho não, mas é parecido. Tipo isso. Aí vem relaxamento, alisamento, progressiva, botox, Hidratação, Hidratação no limpeza de cabelo. pele, aí vem barbaterapia. luzes. Várias coisas. A gente Deu tá um cabelo e querendo- barba, surge várias coisas. Tonalização de barba, camuflagem dos brancos. Tem tudo isso. Hein, né? Carlos? A gente tá Camuflagem. querendo agora colocar careca terapia. Careca até- Como é isso? É uma terapia pra careca. Fazer uma esfoliação, Sim. passar a navalha, dar um cuidado maior pros carecas ali, que só ficam com a lâmina passando Eu e lembro acaba. de um amigo meu que a gente fez uma série na Globo. Ele apresentava um programa na TV educadora, né? Nacional. E aí ele fez um implante capilar aqui em cima. Sim. Fez um implante. Aí quando ele chegou lá para fazer o personagem, o cara mandou ele raspar a cabeça. Porque queria ele careca. Queria ele careca, eu achei isso. Mas eu acho que o implante Não, continua lá. é, né? continua. Mas eu achei interessante que ele queria cabeleira. Aí ator, né? O ator não manda no visual dele. Né? Meu, Não, aí Mário Guzmão, meu mestre, mais uma vez lembrando dele, ele falava o seguinte, que ator não deve fazer pé de cabelo. tem que deixar natural. Por quê? Porque se o personagem for para fazer o pé, ele vai e faz. Se o personagem não tiver o pé do cabelo feito, já tá lá, entendeu? Se fizer o pé, o contrário disso, não vai resolver em uma semana, entendeu? Verdade. Ou ali na... Então tinha isso. Ele chegou lá com esse cabelo dele, feliz da vida, gastou uma grana para fazer esse implante. Isso tem mais de 20 anos, era mais caro, eu acho, mais difícil. Aí a Globo chegou e falou, raspa. Aí eu ria, sabe? Eu achei fantástico. Rapaz, que baque pra ele, né, velho? Pois é. Mas Depois cresceu de né? boa. Quando é transplante, ele já, o bulbo capilar já deve ter cicatrizado, já tá tranquilo, né? Então, nessas oficinas, ó, W tá trazendo aí o Aí, quê? Jack Navalha. Jack Onde a gente Navalha. atua no shopping. No Shopping Salvador, Isso. certo? A gente, É aí? a gente tem 3 unidades, né? A gente tem a daqui do Shopping Salvador, a gente tem uma na Undina, em frente ao Diliana ali. Esse aí é onde? Aí é na Na Undina. Undina. Ondina? Que lugar é na Ondina? Em frente ao Diliana, na rua do Tio Isba. Antigo Sim, Isba. sim. Pronto, Sei. aí. Ali. Atrás das gordinhas. Sim. Aí a gente tem um... Esse é o de e dentro vocês? do Yacht Club. Não, Não, da esse é que a Undina. gente Vocês trabalha. trabalham lá também, né? É. Mas essa é a unidade de Olha lá, ali é uma Undina. múmia, né? Vai deixar o cara... Aí o massageador. Oh, que maravilha. Aí é Paiva Cortes e Dinho. Olha só, gente. O cara é corajoso deixar o outro passar a navalha ali, né? Olha só, e sai com a barba, parecendo um coco, que eu já vi as pessoas pegarem o coco seco e cortar daquele jeito. Eu acho que ele treinou no coco seco, né? Para não machucar. Aí foi uma reunião que a gente teve de alinhamento. Ali eu, os 2 proprietários, Gisele e Thiago, gerente, uma recepcionista e o outro barbeiro líder. Porque aqui na Jack eu sou barbeiro líder, né? Sim. Eu sou um dos mais antigos e aí eu fico com esse cargo. Aí estamos aí. E aí temos uma também dentro do Yacht Club. Mas é lá só para sócios. São várias, né? Várias Ou seja, coisas. vocês atuam na cidade toda, né? São 3 no total. Aí, pretensão Olha lá, nossa- olha o menino ali. Volta ali, W. Olha o guri. Olha o penteado da figura. É. É ele ali, né? Olha lá. E exigente, né? Ele sabe o que quer, né? É. As crianças hoje em dia mais estão sabendo o que quer. Vem vídeo no Olha TikTok. só que figura fantástica. Olha, ainda mede o cabelo ali. Que figura. É o Rick. Eu gosto quando as mães dão a possibilidade aos filhos de cortarem. Pois é. Deixam as crianças mais... Pra Pode escolher. pra escolher, né? Aí a criança vai criando uma autonomia ali, né? Aí a gente faz todo um trabalho aí com finalização e aí chega no resultado. Sim, e aí? Também essa coisa, eu percebo que essa coisa do salão,
tem sempre novidades. Então, como é que é vocês se reciclando com cursos, como é que é isso? Cara, o tempo inteiro. Viaja para, né? Viaja para São tempo Paulo, viaja inteiro. para Rio, viaja para onde está acontecendo, né? O tempo inteiro. O salão, e assim, se você não se atualiza, você fica para trás, né? É porque, Não. digamos que a pessoa vê ali na revista, ou vê num filme, ou vê numa novela, aquele penteado moderno. Vocês têm que saber cortar, né? Sim, a gente, por exemplo, esse movimento visagista, a gente buscou uma referência para tomar um curso com ele, entendeu? Graças a Deus que ele veio para cá, né? É. E aí não saiu tão caro pra gente, mas senão a gente, não sei se você já ouviu falar, Juarez Leite, Não, nunca ouviu? confesso que não. Depois eu vou te mostrar, se puder botar aí o Juarez Leite. Juarez Leite aí, W, que eu já é conheço o agora. visagista, ele criou, ele expandiu esse movimento do visagismo, que é encontrar o seu corte, né, do jeito que você quer, uma barba mais quadrada, da forma que você quer. Então, aí, ele lá em Cuiabá, a gente ia para Cuiabá tomar um curso Nossa. com ele, só que aí ele postou dizendo que ia estar aqui em Camaçari. Pronto, Aí pro nosso perfeito. bom, aí ele veio para Camaçari e a gente tomou. Aí o Juarez Leite, ó. Pai, bota aí, deixa eu ver, bora ver uma transformação boa. Ou o terceiro, esse daqui. Esse daqui, Pode ser esse. Aí, ó, você vai ver o resultado. Chegou aí. ali, Geralmente ele Guevara, começa assim, Guevara, né? É, Chegou ali Guevara. para... ele geralmente pergunta o que a pessoa deseja sentir ao se olhar no espelho. E ela explica, né? Esse o cara é sentimento cabeludo, que ela hein? tem. Tanto É. barba quanto cabelo ali, né? E aí a pessoa descreve que ela quer se encontrar em uma barba mais cerrada, o que ela quer mostrar, se ela quer mostrar mais força, quer mostrar o que seja. Sim, olha só a Entendeu? responsabilidade, Ele quer, né? ele do quer barbeiro, que né? a pessoa olhe para ele e veja uma autonomia, pô, esse cara tem muito que ensinar para mim, Entendi. entendeu? Então tudo isso ele corta de acordo com o que você deseja. E aí foi ele que fez esse movimento inteiro. Aí no Brasil inteiro. Ele está ali No pensando, Brasil. o que é que eu vou fazer com esse cidadão, meu Deus do céu. Vamos lá ver qual é a transformação. A barba dele é na régua lá em cima, né? A dele, Do né? Juarez, olha lá. é bem feito. E aí acontece aí, ó, nossa, ele contou o cabelo de muitos famosos. Lá vai ele. Olha lá. Quando ele levanta a capa, aí traz o resultado. Vixe Maria, mudou o cara. O cara gostou. deu uma outra identidade. Tá vendo? Mudou total. Ele até se emocionou ali. É, não, muita Renasceu, gente chora, né, cara? Muita gente chora. Carlos botou até um cabelo de uma mulher, né? Olha que ela só. caiu em prantos, ela chorou, Ah, chorou horrores. É uma arte, né, meu amigo? É. É uma arte, né? É uma transformação, uma mudança de vida da pessoa. Às vezes É. a pessoa só se olha com aquele visual ali e se transforma numa versão Essa mulher- melhor e se identifica mais. Essa mulher que eu cortei, ela pediu o corte, eu cortava o cabelo da irmã dela, e a irmã dela levou ela. Aí, quando ela chegou lá, ela, pô, Carlos, minha irmã trouxe porque você sabe cortar cabelo curto e tal. O cabelo dela era muito longo. Eu estranhei, né, porque ela queria cortar. Mas enfim, ela falou que queria mostrar. Ela falou, pô, queria me libertar, tal, não sei o quê. Eu peguei e falei, não, vamos cortar. E aí fui cortando, ela contando um pouco da história dela, né. Quando eu terminei o corte, ela caiu nos prantos e eu achei que eu tivesse feito alguma coisa Fez errada. errado. Porque mulher é muito sentimental, né? É, Então, ela sensibilidade. primeiro ela ia chorar, depois ela ia falar. Não, ela era feliz Ela da tava vida, feliz. emocionada. E aí ela falou, velho, eu me encontrei aqui porque eu me libertei. Eu vim de um relacionamento abusivo durante Olha anos. só. Entendeu? Consegui sair do relacionamento e agora eu sei que eu posso viver com esse corte. Entendeu? Então, foi algo libertador pra ela e emocionante pra mim, né? É interessante porque às vezes a gente não tá legal ou tá legal e resolve cortar o cabelo. Não é? Não é? Para ter uma mudança qualquer ali que já está em você ou que você quer que aconteça. Então, assim, dizer para quem está nos assistindo, ó, quer mudar, né? Quer saber o que é que pode acontecer, confia, vai lá e resolve aí. Faz um glow up. Dá é essa isso. transformada aí, né? Não, aconteceu. E acontece muito, muita gente procura a gente por conta do visagismo. Maravilha. Vocês fazem visagismo e tal, eu queria me encontrar, cara. Eu queria mostrar isso, uma força, um abrangente, queria parecer mais carinhoso, queria destacar meu olhar, entendeu? Algo que destaque meu olhar, que me olhe pra mim assim, fale, é uma águia,
teria um poder de vendas grande, entendeu? E aí... Isso aqui é a moldura, né? Barba, cabelo, né? Uma moldura. Exatamente. Né? Ressalta, às vezes, o rosto da pessoa, às vezes fica mais escondido, você pode... Sim. Né? Exato. Maravilha. Gente, adorei a conversa aqui com vocês. A gente que agradece o convite aí, muito obrigado de verdade. Obrigada, foi incrível. Maravilha. Eu queria te perguntar uma coisa antes. Pergunte. Como é que funciona assim, a escolha do cabelo em relação aos personagens? Pergunta boa, né? Porque a gente tá falando aqui de personagens, né? Nós Você somos, falou ali né? do personagem que você fez. É. E aí, como é que é feita essa escolha assim, dos cabelos? Geralmente, bom, aí tem uma conversa com o diretor, né? Geralmente tem diretores que funcionam como um maestro de uma orquestra, né? Sim. Ele comanda tudo. Mas aí geralmente o diretor tem um figurinista, tem um maquiador. E aí é um consenso assim de entender, às vezes, tem personagem que é mais direto, é mais rápido de entender como é que é. Tem personagens que é mais subjetivo, entendeu? Pode ser de qualquer jeito o cabelo desse personagem. Sim. E aí é que tá. O jeito que você der no cabelo vai determinar muita coisa, Verdade. né? Então, e é interessante essa pergunta porque é uma coisa que eu me ligo muito, assim, certo? Às vezes a pessoa me liga para fazer um trabalho e fala, não mexa na barba nem no cabelo. Por exemplo, antes de vocês nascerem, eu fiz uma novela que foi a primeira versão de Renascer. Sim. Eu fiz o padre nessa novela, que vocês devem ter visto no Sim. remake. Sim. Eu fiz o padre na primeira versão. Era meio que um Jesus Cristo. Meu cabelo era do tamanho do seu cabelo, todo encaracolado e barba, parecia um Jesus Cristo. Luiz Fernando falou, Jackson, não corte, não mexa na barba nem no cabelo. Eu levei uns 2 meses e meio até começar a gravar. Quando eu cheguei lá para gravar a novela, a minha barba é muito cheia e era preta na época. Ó, ele foi buscar ali Renascer, nossa senhora. E aí, resultado foi o seguinte, W. Ele teve que aparar mais a minha barba, olha ali, por conta essa barba não estava assim, foi aparada para filmar, porque imprimia muito preto na tela. A barba preta fazia uma sombra no rosto e teve que aparar a minha barba, né, por causa Do personagem. dessa leitura na câmera, entendeu? De luz e Sim. tudo. Então, assim... O cabelo era pretão mesmo. Pretão, era uma Maria Bethânia. Esse personagem era no começo, no final da novela, meu cabelo estava aqui, eu parecia uma Maria Bethânia, meu amigo. Aquele cabelão imenso, assim, as pessoas identificavam Não logo. surta não, fala, rapaz, eu não aguento mais esse cabelo. Não, ali, ó ele aqui, ó a barba, ó como ele cresceu ali, tá vendo? É a mesma novela. É mesmo. E eu tinha que aparar, porque ficava aquela mancha, tá vendo assim, Sim. E não podia fazer esse corte assim, que era uma pessoa mais do campo, entendeu? É outra estética, né? Outra história. Mas eu gostei da sua pergunta porque é o seguinte, outro personagem aqui, esse que eu estou de vermelho ali, é um cara que é pardo, que nega a origem dele, da mãe é preta retinta. Sim. É Amileto, é um personagem dos mais escrotos que eu já fiz na minha vida, e ele está vivo por aí, assim, sacou? Existem esses personagens assim, que negam a origem da mãe, e ele passa babosa no cabelo, ele não toma sol para poder não aparecer. Claro, tem muita gente que é sacou? E ali, então, quando eu chegava no camarim, Marina, que eu começava a botar o gel, né? é cera que fala? Não, é cera, né? Esse nome, eu Pomada. tenho dificuldade de lembrar que cera parece outra coisa, né? Para passar aquela cera aqui, deixa. Então, o personagem vem através do jeito que você dá no cabelo, entendeu? Então, Que massa. somos personagens sociais, né? Na verdade, eu digo assim que a vida social é um grande teatro, onde muita gente se mostra como ela não é. E eu faço teatro para buscar tirar a máscara social mesmo, assim, mostrar Quem você realmente é. como a gente, né? Como eu sou e como quem eu estou mostrando também é, né? Massa. Então, pronto. Aí termina a nossa conversa com uma pergunta que ela me fez, que eu agradeço pela sua pergunta, para poder falar um pouquinho também da minha profissão. Mas então vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar, vamos falar dos lugares que vocês atuam, né? Quais são? Tem esse aqui no Salva do Shopping. E no Cabula. No Cabula. Shopping 1, perto próximo da 19 ABC. Mas você falou ali de iate.
A gente é a Jack Navalha, ela tem 3 unidades aqui em Salvador, né? Que é na Ondina, na rua do Diliana, que eu falei, do antigo Isba. Tem uma dentro do Yacht Club, que é para sócios ali na Barra. E a gente tem a unidade aqui no Salvador Mas como é que funciona a participação de vocês lá? Vocês aparecem, tem dias certos ou, Cara, ou é alguma demanda? Até que não. A gente atua mais aqui no Salvador No Shopping. Salvador Shopping. Shopping. É, Mas entendeu? é tudo um conjunto, né? É Tudo uma sim, ligação. sim. A Então, gente fica Sim. mais aqui. E os cursos funcionam quando tem demanda? Como é que é? Ou vocês Então- anunciam e as pessoas se inscrevem? a gente deixa em aberto sempre, porque a gente vai de acordo com as disponibilidades, né? Das pessoas que geralmente trabalham. Mas geralmente a gente faz os cursos aos domingos, pela manhã, né? Tem a duração mais ou menos de 2 meses ali. Curso prático. Durante 2 meses, todos os domingos. pela Todos os manhã. domingos, isso. E aí, se tiver uma disponibilidade durante a semana, a gente vai intercalando. Mas geralmente aos domingos, né? A gente ensina corte na tesoura, corte na máquina e barba. Quantas Coloração. tesouras tem? Assim, porque tem tesoura para corte específico, tem tesoura específica? Tem Ou só para picotar é uma tesoura? Tem 3 tipos, 3 tipos de tesoura. Essa daí é, o Essa Clube é a da nossa Navalha também. barbearia. Clube da Navalha. Isso. Aí existe mais ou menos 3 tipos de tesoura, que é a fio navalha, que ela é uma tesoura que ela dá uma direção melhor pro fio, que ela é toda retinha. Tem uma fio laser, que um lado da tesoura ela é cheio repicado, que Sim. ela sela o fio, e tem uma desfiadeira, que ela parece um pente. Não sei se você já viu uma tesoura Já que vi, parece um pente. já vi. Pronto, que ela serve para tirar o volume do fio. Entendi. Ele sai Entendeu? dando a picotada, parece assim que faz qualquer coisa, mas não é, Aqui, não. Eduardo Ali tem Mão uma de ciência, Tesoura, né? Que Tem uma vem. ciência. É, tem uma ciência ali, né? Tem. Dar aquela picotada assim. Quem Tem. quiser que vai fazer em casa achando que vai dar certo, né? Eu até gosto quando arrisca em casa, porque vê que é difícil. Porque as É. pessoas acham, não, cortar cabelo é tranquilo, vou fazer em casa. Tem gente que se arrisca e vai lá pra consertar. Aí vai lá para consertar, É, né? eu falo, tá vendo que não é tão Vai fácil? buscar quem de direito ali, né? É. Profissional. Exatamente. Vitor e Marina, Isso. grato aqui pela essa conversa. Parabéns aí pelo agradeço. trabalho de Obrigado. vocês, tá? Que vocês tenham cada vez mais sucesso aí, que o povo resolva cada vez mais cuidar dos cabelos no salão, né? Nas Aparece lá um barbearias. dia pra cortar com a gente. Eu viu? quero. Você sabe que eu fiquei com vontade de ir lá na outra, No Clube da Navalha, Shopping? não, sem ser a do shopping, no Ondina. não, na de vocês, na No Cabula. no Cabula. Sim. Fiquei mais assim, mas de repente no shopping quando eu for eu vou passar lá Dá para uma passada pra falar com a gente. mesmo que não seja para cortar, mas para beber um café. Claro, É. vai ser um prazer Eu digo pra que não gente. seja para cortar se não tiver um ponto de cortar, porque uma hora de repente Mas você pode eu posso fazer a ir lá. barba também. Posso com a lá fazer toalha a barba, quente. sem navalha. Tudo bem também. A gente tem Como eu máquina. posso anunciar? Mas fiquei de repente com vontade de conhecer lá no Cabula também. Uma hora Pode ser. dessa Vai ser muito aparecerei bem-vindo. por lá. Você é muito bem-vindo. Maravilha. Então obrigado aí. Obrigado. sabe? Obrigada. Sucesso aí para Valeu, vocês, tá? Obrigada. Maravilha. Satisfação imensa, viu? Foi Conversar toda com nossa você. aqui do Pod. Valeu. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.